Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos ao melhor podcast da sua vida, o seu favorito, aquele que todo mundo gosta de estar online. Então se liga aí. Diretor, solta a vinheta aí que vamos começar o Aí Sim, hein, Shackmaster. Pessoal, no programa de hoje iremos falar sobre os seus direitos, os meus direitos e os nossos direitos. Então convidei um casal que são especialistas, são advogados e então vou deixar eles falando mais aí, um pouquinho mais para vocês. Então com vocês, Laís Medeiro e Carlos Glauter. Pô, quase foi, hein? Quase igual. Seja bem-vindo, pessoal. Obrigada, Jonas. Obrigada pelo convite. É verdade. Aí, já estamos sincronizados, falamos até junto. É verdade. É um prazer ter vocês aqui. Queria que vocês se apresentassem um pouco. Quem é a Laís, quem é o Carlos Glauter. Agora eu acertei. Nome forte. É culpa de mamãe, né? Botou nome difícil, né? Bom, eu me chamo Laís Medeiros. Eu sou advogada há quase 6 anos. Sou especialista em direito previdenciário. Faço consultoria online e atuo presencialmente aqui na cidade de Macaé. Ótimo. Bom, eu sou Carlos Glauter, eu sou servidor da Justiça Federal, sou analista judiciário desde o finzinho de 2017. Tive uma experiênciazinha antes também na Receita e já fui servidor aqui da Prefeitura de Macaé. E sou pós-graduado em Direito Tributário pela Cândido Mendes. E estou aí à disposição para a gente conversar, principalmente sobre os temas da Justiça Federal. Opa, ótimo. Olha, que currículo, hein? Invejável. Eu quero saber, primeiramente, por que vocês cursaram o Direito, que é uma das faculdades mais procuradas no Brasil. E, aliás, até eu já quis ser advogado um dia, só que depois eu vi que tinha que estudar muito, ler bastante, tinha uma provinha meio difícil também fazer depois do curso, então desisti. O negócio é números. Então eu queria saber por que cursar Direito. Quem começa? Pode ir Eu você. vou só dar uma respostinha. Então, a resposta na sua pergunta é porque eu não gostava de números. Aí eu fiz Direito. Pois é, né? Ótimo. Então, eu sempre tive, de algum modo, assim, bem pontuado que eu queria cursar Direito, né? Talvez por influência do meu pai. Meu pai também cursou Direito, ele é servidor, mas da Justiça Estadual. E eu sempre tive isso em casa, essa influência, né, desse contato, digamos assim, com as questões jurídicas. Mas na hora mesmo ali do vestibular, porque na minha época ainda não tinha o Enem, como é hoje, né, eu fiquei assim, num branco. Eu fiquei, cara, mas será que é isso mesmo? Bateu aquele nervoso. Eu pensei também em fazer História. E aí inclusive eu nem contei isso para meus pais, eles vão saber quando eles verem o podcast, mas eu falei assim, cara, não sei se é o que eu quero. Eu vou, né, me matricular, estava aprovado no vestibular da UF, aqui de Macaé, fiz aqui em Macaé. E falei, vou lá, vamos ver como é o curso. Vou me dar pelo menos aí 6 meses, 1 ano. E, cara, aí depois eu me apaixonei. Eu vi que era realmente aquilo que eu queria, que o curso ia me dar o crescimento pessoal e intelectual que eu almejava, né? Ainda assim, tenho muita afinidade por diversas outras matérias, né, das humanas, adoro História, adoro Sociologia, mas eu acredito que eu me encontrei muito bem no Direito mesmo. Pô, bacana. O meu é um pouco ao contrário, né? Eu não tenho influência na minha família de alguém que tenha feito faculdade de Direito ou que fosse da área. O único contato com advogado assim, que eu tinha próximo era uma amiga dos meus pais, que era advogada, e era o mais próximo que eu tinha. Mas, pra falar a verdade, eu falava que queria seguir nessa área jurídica antes. Acho que eu sabia o que eu queria ser antes mesmo de saber quem eu era. Desde pequena eu falava que... Na verdade, eu falava que eu queria ser juíza. E aí eu entendia um pouquinho do que o advogado fazia, que defendia o direito do outro. E aí, num certo momento, eu entendi que o juiz, ele que decidia o direito. E aí eu falei, é isso que eu quero ser. E aí, então eu nunca tive um segundo pensamento do que eu seria. Eu sempre quis cursar direito. E eu terminei o ensino médio, entrei na faculdade, né? E aí me formei em finalzinho de 2018, e até então tô aí, atuando
Tô na área, também estudo para concurso, porque meu objetivo fim, desde o início, nunca foi a advocacia, né? Mas atuo e continuo em busca do outro objetivo. Bacana. A sua especialidade é? Eu sou especialista em direito previdenciário. Bacana. E o seu é tributário? Isso aí. Eu tenho um impedimento legal. Por força de lei, o meu cargo, como é um cargo do Poder Judiciário, ele me impede de advogar. Eu não sou advogado, já fui, mas hoje não mais. Então, não me contrate. Casal, por que a gente saber nosso direito é poder? O que vocês acham sobre isso? Cara, isso aí dá um debate. Um podcast. Dá um podcast, né? Você quer começar? Bom, eu acho que a partir do momento que a gente tem conhecimento E é muito importante a gente também frisar um detalhe, não é só a gente conhecer os nossos direitos, a gente tem que conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. Eu acho que a partir do momento que a gente tem conhecimento, mesmo que seja mínimo, porque eu entendo que tem muitos dos direitos que uma pessoa comum, né, não vai conseguir ter acesso. Mas eu acho que isso, além de abrir portas no sentido do conhecimento, te poupa tempo, te poupa aborrecimentos e também te livra de situações de abusos, de violações. Então eu acho que é muito importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Bacana. Não ficou quase nada para acrescentar, mas eu concordo 100%. E acho que quando a gente também conhece os nossos direitos, a gente conhece que eles também são do outro. Então acaba que a gente também conhece os deveres. Sabe? Se o outro tem, por exemplo, o direito à dignidade, né? Ou melhor, se eu tenho, é porque o outro também tem. Ou se o outro tem o direito à intimidade, ou o direito à educação, à saúde, existe para mim também o dever de contribuir para isso, né? Então, eu acho que conhecer direitos empodera e acho que melhora, né, a vida social. Acho que tem assim, um potencial para fazer a gente assim, compreender o outro, se colocar no lugar do outro. E acho que essa confluência pode sim melhorar essas relações que são sociais, mas também jurídicas, né? Quando às vezes você, por exemplo, em situações em que você conhece o seu direito, às vezes você vai chegar para reclamar de um produto que não funcionou bem, que deu defeito. Às vezes você chega mais tranquilo, mais calmo. Às vezes, se você não conhecesse o direito, você ia estar um pouco mais nervoso, e aí com aquele receio de repente, a pessoa que te vendeu o produto te dá um golpe, uma coisa assim, você chega já mais desarvorado. Então, eu acho que todo conhecimento é poder. O conhecimento jurídico, acho que mais ainda. E só para acrescentar, você falou essa coisa de que talvez a gente conhecendo, a gente vai chegar para tentar resolver de modo mais calmo, porque na verdade o desconhecimento gera insegurança. E se você chega inseguro para poder reivindicar um direito, você tem medo de ser pego desprevenido, de você estar errado, de você tá achando que na verdade você vai ser convencido por aquela pessoa. Então assim, até isso, né, o conhecimento traz de ponto positivo pra gente. E só para complementar mais uma coisa, eu acho que o conhecimento, conhecer os nossos direitos, tanto os nossos direitos como os nossos deveres, amadurecem a nossa vida em sociedade, sabe? Isso tem um poder de modificar a vida social muito grande. Pô, ótimo, perfeito. Então, direito é poder. Respondendo a pergunta. Maravilhoso. Já aconteceu algum caso de algum conhecido de vocês, até algum cliente seu também, por não conhecer os seus direitos, ser, às vezes, passado para trás, pode dizer assim? Na verdade, o tempo todo, né? A minha profissão só existe porque alguém teve seu direito violado. Mas, por exemplo, às vezes você está conversando com a pessoa e fala, poxa, você deu mole, se você soubesse disso, Sim, o você tempo inteiro. A gente, assim, pode parecer que não acontece, mas é o que mais acontece. Acontece com uma frequência absurda, né, Carlos? Tanto eu, como advogada, quanto o Carlos, que ele trabalha do outro lado dessa via jurídica, né? Que é analisando esses processos, a gente vê como que muitas pessoas, e às vezes até na via judicial, não conseguem reverter a situação por não conhecer um direito, por deixar passar um prazo, né, Carlos? Exatamente. Às vezes falta, assim, às vezes é uma coisa simples, um argumento pequeno,
e que poderia mudar o destino do processo. Eu passo muito por isso. Às vezes eu passo por alguns processos, né? Ou melhor, eu passo por algum conteúdo que eu esteja estudando e eu vejo assim, cara, aquele processo que eu analisei há 2 anos atrás, quando eu ainda não sabia isso aqui que eu sei agora, poderia ter tido um destino diferente. Porque havia um direito que essa pessoa tinha, uma questão jurídica para a gente não entrar no meandro, mas havia assim aquela questãozinha que mudaria o direito da pessoa e que o advogado não sabia, a parte não sabia, eu não sabia e o juiz também do caso não sabia, né? E que hoje eu poderia, sabendo, levantar, né? O processo, ele, por mais que os direitos estejam na lei, na jurisprudência, que é o produto da atividade dos tribunais, sempre existe um espaço para uma criatividade. Não é para inventar o direito, mas é para pontuar a situação de modo que você faça o direito aparecer. Sabe? É dizer assim, olha, a minha situação se encaixa nessa regra aqui e essa regra vai ser aplicada nesse caso. E aí minha parte leva o benefício, né? No caso, se a gente estiver falando de um benefício previdenciário. O direito, ele permite muito que a gente... Permite não, ele obriga que a gente faça esses círculos de a gente ir e voltar muitas vezes na lei, e aí a gente percebe coisas que a gente não tinha percebido antes. A lei não é sempre muito clara, ela esconde muitas minúcias, muitas interpretações distintas. Então, a gente consegue mapear até a evolução do nosso conhecimento e aperfeiçoar o nosso trabalho. Eu sei que, assim, se o Carlos de lá de 2017 soubesse tudo que o Carlos de hoje sabe, que ainda é muito pouco, perto da imensidão do direito, eu poderia ter trabalhado muito melhor nos processos das partes, né? Perfeito. No caso, eu fiz essa pergunta porque eu tive uma matéria na faculdade esses dias que falava sobre direito privado. Aí estava falando alguns temas lá e o meu professor, o Felipe, um advogado também, ótimo advogado, aliás, ele deu um exemplo de... A gente está num restaurante qualquer e muitos restaurantes têm a comanda que está dizendo ali, caso você perca, você tem que pagar um valor específico, sei lá, R$100. E ele falou assim, olha, você não é obrigado a pagar esse valor se você perder essa comanda. Você tem o seu direito. E muitas pessoas não sabem disso, e é básico, Sim. básico. Sim. Eu mesmo não sabia. Eu já entro no restaurante com medo, cara. Caraca, imagina perder... Boate, então, você é doidão, né? Perder a comanda da noite. Foi ótimo você ter falado do exemplo da boate. Até pra gente fazer assim, a explicação de por que essa prática é considerada abusiva. E ela é uma coisa muito batida. É tipo a venda casada do... Não pode entrar no cinema com o lanche de outro lugar. Pode. Geralmente nos cinemas agora vem assim, não pode lanche assim, assim, assado. Aí eles botam coisas que sujam e tal. É uma forma mesmo também de ajudar a manter limpo. Mas assim, não pode porque comprou em outro lugar, aí já é considerado abusivo. Mas por que essa prática da comanda é considerada abusiva? Porque quem é responsável por anotar e fazer a contabilização do que você está consumindo é o fornecedor. Principalmente se você está numa boate, bebendo pra caramba, sabe? Quem tem que estar preparado para fazer essa contagem é o fornecedor do serviço, não o consumidor. Por quê? Porque o fornecedor se prepara para lidar com você. Você não se prepara para lidar com o fornecedor. Escutei isso uma vez de um professor de direito do consumidor, e ele deu o exemplo de como, por exemplo, num mercado, cada milímetro daquele espaço é pensado para você consumir mais. Produtos que as crianças gostam, mais para baixo, porque vai ficar no campo de visão delas. Produtos mais caros no centro, que é onde está a altura média da população. Você começa pelo setor tal, tal e tal e tal. E aí tem aquela padaria com aquele pãozinho, aquela pizza cheirosíssima, maravilhosa, para te dar bastante fome quando você estiver no final da sua compra, para você deixar mais dinheiro lá. Não tem nada de ilícito, de ilegal nisso, mas o fornecedor se prepara para estar com você. Você não se prepara para estar com um fornecedor. Quando a gente compra um carro, por exemplo, um evento assim, é quase um cometa na vida do brasileiro, ele comprar um carro, não é uma coisa que a gente compra todo dia. Então, assim, você às vezes entra numa concessionária de carro uma vez a cada 3, 4, 5 anos, se você não é uma pessoa abastada.
Mas o cara que está ali para te vender, ele lida com dezenas de pessoas iguais a você todo dia. Com os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, sabe? Esperando a mesma coisa daquele produto. Então, não que tenha nada de errado ou abusivo nisso, mas é uma questão da gente conhecer que é uma relação desigual, a relação entre o consumidor e o fornecedor, entre o trabalhador e a empresa, entre o contribuinte de tributo e o Estado, o fisco, entre a previdência e o segurado, e a gente saber que a lei precisa dar um temperamento para igualar essas relações quando elas acontecerem de fato. É por isso que, geralmente, esses ramos têm diplomas normativos, leis que têm um caráter protetivo. Por isso que é o Código de Defesa do Consumidor, não é o Código da Relação de Consumo. Não, ele tem um ideário muito claro, é defender o consumidor. Bacana. E como eu tenho um conhecimento mais profundo sobre meus direitos em geral, tanto de consumo quanto meu direito de ir e vir e todos os meus direitos, como eu consigo esse conhecimento? Não pleno, mas algo que eu consiga não ser passado para trás. Vou dar uma resposta bem rápida e objetiva. Tirando a faculdade de Direito, né, que nem todo mundo vai ter acesso, óbvio, também nem todo mundo vai escolher fazer, mas Google. Acho que é fundamental, a gente estava até conversando, né, Carlos, hoje sobre isso, sobre essa coisa do que falar aqui e tal, essa questão da importância dos direitos. A Constituição Federal tem uma parte que é o artigo 5º. Ali tem um rol de direitos, a gente chama de direitos fundamentais, que são assim, frases, às vezes é uma frase, e é rapidinho. E só de você ter conhecimento do artigo 5º da Constituição, você já sai dali sabendo uma gama tão grande de direitos, né, cara? São mais de 70 incisos. Pois é. E assim, rapidinho, curta. Leitura. Leigo como lê a Bíblia. Você não lê ali um pedacinho todo dia, abre o artigo 5º e lê. Já vai fazer tanta diferença na vida da pessoa, sabe? Então, assim, eu acho que é uma forma... E você acessa pelo Google, você consegue ter acesso ao Código Civil, ao Código Penal, aos códigos de processo, ao Código de Defesa do Consumidor, tudo pelo Google. Então, assim, entra, tô sem fazer nada, vou abrir aqui, vou ver, faz toda a diferença. Ótimo, Laís. Eu até anotei aqui que... Artigo 5º da Constituição. Chegar em casa, vou ler, vou decorar, hein? Perfeito. Vale muito a pena também dar uma olhada no artigo 6º, que traz direitos sociais. Ele traz só a listinha. A regulamentação dele está espalhada pela Constituição, mas fala de saúde, educação, o direito, acho que o mais recente que tem lá é o direito à alimentação, que não tinha previsão constitucional, mas agora tem, né? A alimentação adequada, sadia. E o artigo 7º, porque é o artigo dos direitos do trabalhador. Esse, então, quem trabalha CLT tem que ter esse aí de cor e salteado. Top, gostei. E se vocês pudessem ensinar ou dar um conselho para todo mundo, inclusive a mim, qual o direito que vocês acham principal para que todo mundo conheça? Eita. Forte. Todos são. Todos são. Artigo 5º, todos são. Acabei dando o conselho antes, né? Que é leia o artigo 5º. Olha, você pensou em algum assim que você queira destacar? De pronto, assim, deixa eu quase ver. Puxando um pergaminho, porque são tantos, cara. São tantos. Eu acho que tem um direito, ele tá dentro desse rol que eu falei, e é um direito que muita gente não conhece. E muita gente, principalmente em áreas mais pobres da cidade, dentro de comunidades, acabam tendo esses direitos violados por não conhecer. Não vou falar na literalidade, mas quase já falando, né? A gente tem que saber que a nossa casa é um asilo inviolável. O que isso significa? Ninguém pode entrar dentro da nossa casa nas 3 exceções, né? A primeira é em flagrante. Está acontecendo alguma questão ali dentro, um crime, qualquer pessoa pode entrar para poder intervir, né? E tudo. Em caso de desastre, para prestar um socorro. E por mandado judicial durante o dia, porque também tem hora para isso ser cumprido. Então, fora essas 3 opções, ninguém pode entrar na sua casa. Nenhuma autoridade. Pode ser um juiz, pode ser o presidente da República. Se não tiver o seu consentimento, não pode entrar. E assim... no dia a dia, você vê como que é importante a gente saber, né? Às vezes a gente não se sente seguro dentro da nossa própria casa por não conhecer um direito que em uma linha você saberia.
E pode parecer banal, mas tem muitas situações que expõem as pessoas a isso, a essa violação. E pelo desconhecimento, muitas pessoas acabam tendo esse direito violado. Então, sim, de pronto, acho que eu falaria esse. Irado. Vou aproveitando, acho que puxa um gancho legal, o direito ao silêncio também. Né? Ele aparece no artigo 5º da Constituição exatamente assim, direito ao silêncio, mas ele representa até mais do que isso. É o direito de você não produzir prova contra si mesmo. Porque assim, via de regra, as pessoas quando vão depor estão acompanhadas de advogado. Mas a presença do advogado, enquanto ela é obrigatória no processo judicial, ela não é em sede policial. Se você quiser, você pode falar perante a polícia sem a presença do advogado. Mas você não pode ser obrigado a falar e não pode ser obrigado a falar sem a presença do advogado. Se você quiser se manter em silêncio ou até falar, mas com a presença do advogado para que ele te oriente, esse é um direito seu. O inquérito policial ele é uma fase investigativa, mas ainda assim o entendimento que prevalece hoje é que deve haver um respeito a 2 princípios processuais, que são a ampla defesa, que é garantir os meios para que a pessoa se defenda daquela acusação, embora ainda não exista uma acusação, mas há uma investigação, e o contraditório, que é o direito de dizer. Ou, se você achar que não é conveniente, de não dizer. Acho que fica um gancho legal com esse direito, porque geralmente, quando ocorre violação do primeiro, o que ela falou, tem violação do que eu falei também. Entra no bolo aí quando a coisa não corre muito bem. É verdade. Achei interessantíssimo os 2 casos. Esse do silêncio, principalmente, porque durante ali uma abordagem ali, a pessoa está bem nervosa. Sim. Às vezes a pessoa fala uma coisa que pode até ser, não vou dizer que seja 100% verdade, mas no nervosismo ali você está sendo pressionado a dizer algo que possa te culpar no futuro. Sim. Você vai ser pressionado o tempo inteiro. Isso, exatamente. Tem até acho que isso dá um gancho interessante também. A validade da confissão, ela está sendo muito discutida na jurisprudência dos tribunais brasileiros. O STJ tem um conjunto de decisões recentes. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça, não é o Supremo. O Supremo ele trata da interpretação da Constituição, das questões constitucionais. O STJ, que é o superior, trata da interpretação da lei, do que não é constitucional. O STJ, ele tem algumas decisões, eu não vou entrar nos meandros técnicos também não, mas ele traz algumas diretrizes para a gente avaliar a validade da confissão, para que a gente tenha alguma formalização que demonstre que ela foi espontânea, que a parte avaliou que era interessante para ela colaborar, porque isso de fato acontece. Por quê? Porque o Código Penal prevê como atenuante a confissão espontânea. Então algumas pessoas pensam, olha, está tudo muito bem provado contra mim, vou colaborar e vou reduzir um pouquinho a minha pena. Então, em determinados casos isso acontece. Mas quando a gente tem algumas formalizações, aí o STJ estabeleceu algumas diretrizes, inclusive uma delas é que se formalize por escrito, né? A pessoa tem que dizer, olha, eu optei por confessar, piriri, pororó, pororó. É uma forma da gente controlar a legalidade desse tipo de abordagem, principalmente quando existe a ameaça, a tortura, que viciam, né, a confissão, né, e o meio de prova, a prova obtida por tortura, ela é inválida pelo artigo 157 do CPP. Bacana, isso eu não sabia não. Tá sabendo agora, a gente tem que conhecer os direitos. Gostei. Só para não esquecer, teve essa abordagem da violação. O Carlos tem um caso para contar de como identificar abusos. Opa, interessante. Só para voltar um pouquinho aqui no bate-papo, que a gente estava falando sobre abusos, né, principalmente dessa questão do Código do Consumidor. Carlos tem um fato verídico para contar. E aconteceu com você? Aconteceu comigo. Que bom, você sabe os seus direitos. Pois é. Aconteceu assim com a gente. Eu já tinha cutucado ela por debaixo da mesa e falo assim, não, né? Mas
foi comigo porque eu que depois dei a frase de efeito lá que encerrou a história. O que aconteceu? A gente viajou para Gramado em 2021, foi? Foi. Fomos para Gramado, tal, beleza, a gente e mais um casal de amigos. Tem uma cidade que é muito pertinho, que é Canela. É tipo Macaé das Ostras. Que também é turística. Fomos para Canela, a gente fez uma degustação de vinho. E depois de 9 taças de vinho, a gente foi numa praça que tem lá, que tem uma igreja. E aí tem um pessoal que fica cooptando, né, consumidores, né, em potencial, consumidores em potencial na rua. Falando assim, olha, você gostaria de conhecer... É chato, é aquela abordagem pentelha, né? Você quer conhecer o stand do empreendimento tal. E eu perguntei, mas é o quê? É multipropriedade. Eu falei, não, já conheço o modelo de negócio, não me interessa. Falei assim mesmo, não me interessa, mas obrigado. Né? Ainda estava com minhas faculdades preservadas, apesar das 9 taças de vinho. Aí eles falaram assim, não, mas olha só, vem lá para ver sem compromisso. A gente dá de brinde 9 garrafas de vinho. Uau. E aí eu... A faculdade foi embora na hora. Mas olha só, eu também seria voto vencido, porque eram 3 contra 1, né? Todo mundo querendo as 9 garrafas de vinho. Eu também, no fim das contas. Falei, é sem compromisso, vamos lá. Chegando lá, eles deixam a gente numa salinha bem confortável, num prédio bem chique, e oferecem a 10ª taça de vinho. Eu aceitei, claro, né? Aliás, né, tudo que é oferecido de graça pelo fornecedor é brinde, você não tem que pagar por ele. Tem isso também. Aí depois de acho que uns 15, 20 minutos, né, eles chamaram a gente para uma sala que estava fechada, né, e que a gente só de vez em quando escutava uns gritos assim, "Êêê!" Aí todo mundo batia palma. E todo mundo batia palma. Eu achei que poderia ser uma coisa meio assim de venda de Mary Kay, Herbalife, Rinodê, sei lá o quê, porque... Tô brincando, eu já sabia o que era. Aí a gente entrou. Aí chegando lá, o profissional que estava expondo, mostrando o empreendimento, que aliás era assim, o imóvel em si é maravilhoso. O que eu não tinha interesse era o modelo de propriedade, porque a multipropriedade funciona assim. Você compra uma cota referente a um determinado imóvel, no caso lá era tipo um resort, né? Era um resort com vários apartamentos. Um resort com vários apartamentos e tal. Mas como funciona a multipropriedade? Você é dono, eu sou dono, você é dono, ela é dona. E aí a gente tem que ir se combinando para ver quem vai usar no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Por que isso costuma não dar certo? Porque todo mundo quer usar nos dias de festa, de feriado, e aí acaba que todo mundo quer naquele dia, nunca está disponível, né, e você não consegue usar no dia que você quer. Eu não acho um modelo de negócio interessante. Mas também não é ilegal. Inclusive, a multipropriedade está regulamentada no Código Civil. Está tudo certo. Só não era meu interesse. Mas eles deram vinho. E aí, para mim, é a parte que não está legal. E eles já sabiam que todo mundo ali estava alcoolizado, porque eles devem buscar os alcoolizados também. Porque está todo mundo alcoolizado em Canela no fim de semana. Passeando, turista tá bebendo vinho. E aí o cara foi, apresentou, mostrou e tal. Só que esses detalhes da copropriedade, eles vão ficando no subentendido. Sim, eles mostram o empreendimento, mas eles não mostram as cláusulas do contrato. Nossa. Para além disso, você tá aqui assim, aí tem uma mesa ali do lado, aí começa aquelas palmas, e aí o pessoal chama assim, fala, olha, eles acabaram de adquirir e tal, porque tem uma promoção que é só hoje. Amanhã vai estar não sei quantos R$1.000 mais caro. E aí o cara fez toda essa apresentação. E aí perguntou, e aí, gente, vocês têm interesse? O rapaz do outro casal, ele estava interessado. E tá tudo bem. Ele gostou, né? E acho que também gostou do modelo de negócio. Eu não gostava do modelo de negócio. E até acrescentei isso. Eu falei, eu não vou deixar isso passar. Porque eu não acho legal. E eu vou dizer, olha só. Eu não tinha interesse, vim porque você falou que era sem compromisso, vim conhecer. E, além disso, que ele já começou, não, mas olha só, tem uma oferta e amanhã não vai ser esse preço. E eu falei com ele assim, olha só, eu não faço negócio sob efeito de álcool. Ele não sabia que eu tinha bebido 9 taças antes dele me dar a 10ª. Mas ele sabia que
tinha me dado uma. E tem gente que com uma já iria entrar no clima de festa, ainda mais que tá todo mundo comprando. Isso também tem um nome, é o fear of missing out, é o medo de ficar de fora. Pô, tá todo mundo entrando, você vai ficar de fora? A gente Então, ainda tem uma desconfiança de que achava de que quem tava batendo palma eram atores. Sério? A gente rolou essa teoria entre nós também. Eram surgia atores. alguém, Eram entrava, atores. porque se toda hora saía alguém batendo palma, sabe? Assim, E uma outra coisa, a demorazinha de 15, 20 minutos pra preparar a sala. A gente ficou com uma impressão de que tinha alguma coisa de errado ali. Então, assim, conclusão. Quer entender se você está numa situação onde você está sendo instado a assinar um mau contrato, a fazer um mau negócio, perceba se estão tentando tirar de você a capacidade de refletir sobre aquele negócio. sim. É só hoje, o preço é tal. Não estou dizendo para não pegar nenhuma promoção das Casas Bahia, não é nada disso não, mas olha, se hoje tá por... Nesse tipo de modelo, olha, hoje é 100 mil amanhã, e amanhã é 200, olha, se esse imóvel realmente vale 200, não tem razão para ele estar hoje por 100. Desconfio. Sabe? Então, somou bebida, propaganda e a abordagem extremamente apelativa. O prêmio, só de você estar lá, bastante alto, 9 garrafas de vinho, e o próprio oferecimento de álcool me fizeram crer que eu estava num contexto onde estava sendo preparado um terreno para eu fechar um negócio que não me seria favorável. Sim. Esse tipo de contexto pode indicar que você está numa situação de potencial abuso dos seus direitos. Resumindo, eles estavam te vendendo, você comprava um apartamento e você só poderia usufruir dele uma semana por ano. É isso. Entendeu? E o apartamento era seu? É porque é multipropriedade. Você é dono, ela é dona, eu sou dono, você e mais a torcida do Eles Flamengo. pegavam um apartamento, eles criaram um resort assim. Então, mas vamos pegar um Tem apartamento monte, desse não tem resort. só não, tem um monte lá assim. Aí no resort tem um apartamento, eles vão pegar aquele apartamento e eles vão vender pra várias. Faz as contas. Quantas pessoas vai usar aquilo ali durante uma semana do ano? Você vai comprar aquilo, você tá achando que você vai ser dono de um apartamento num resort, você vai pra lá quando você quiser. Não. Você só vai pra lá quando a sua semaninha estiver disponível no calendário. E tudo isso não fica muito bem explicado, E qual entendeu? vai ser a sua semaninha? Você vai querer que seja no Natal, no Réveillon, porque lá tem o Natal Luz em Gramado, né? E é realmente muito lindo. Ou você vai querer na Semana Santa, mas você e todo mundo vai querer. Então, assim, quando o Gramado estiver quente, que fica ruim de beber vinho, ninguém quer ir. Mas é só esse dia que vai ter disponível pra você. Então a gente tem que ir percebendo as induções ao abuso, né? E isso é considerado um golpe? Olha Não. só, golpe... Deixa a gente só separar uma coisa. A multipropriedade não é ilícita e não é golpe. Ela, pra mim, é um negócio que não me interessa, tá? O que eu acho que não foi legal e que, pra mim, é prática abusiva é a abordagem, a propaganda super apelativa. Falta de clareza na... A falta de clareza quanto às cláusulas, porque o consumidor tem o direito de informação, né? Sim. Não só o jeito de ser informado, mas o fornecedor ele não só tem que informar, mas ele também não pode omitir. Tem isso também. E o oferecimento de bebida. E eu tenho a suspeita de que eles avaliavam quem aparentava estar alegre por bebida. Eu acho que também envolvia isso, mas eu não tenho certeza. Então, não é o tipo de negócio jurídico, mas o modo de negociar, abordagem, né? Que eu acho que seria, sim, abusivo e representaria um golpe, tá? Aliás, esse negócio jurídico, ele é anulável, tá? Ele é anulável. Porque a gente compreende que existe um defeito na manifestação de vontade. Você bem não queria aquilo. Você foi induzido, né, a erro, a manifestar que queria algo que você não quer. Isso está no Código Civil. E aí, como que eles também podem ganhar um dinheiro de certa forma? Eles aceitam rescindir. Mas você tem que deixar uma grana. Sim, Então, assim, uma galera compra e fica. Uma massa gigantesca compra, rescinde, mas deixa uma grana lá. Porque eles não devolvem 100%. Entendeu? Aí também é uma forma de render algum dinheiro a mais até a desse rescisão modelo acaba de sendo negócio. vantajosa. Mas, por exemplo, num caso desse, eu assino um contrato e depois eu vejo que eu fui
como é que eu posso dizer a Lesado. palavra? Lesado. Eu posso recorrer na justiça para recuperar meu 100%? Pode, o negócio é anulável. Você É vai ter anulável. que comprovar na justiça a abusividade daquela abordagem. Você vai ter que comprovar que através da abusividade da conduta do fornecedor, você foi lesado e foi induzido a praticar um negócio jurídico indesejável, entendeu? Essa questão aí de você falar que tá te induzindo, você tá bebendo um pouco a mais, dá esse gatilho de escassez, são gatilhos que muitas pessoas na área de vendas utilizam. Sim. Isso posso dizer que posso dizer, um sinal que eu provavelmente tenho algum direito meu futuro sendo lesado ou não. Pode ser. A gente também tem que ter um cuidado para diferenciar a prática comercial, né? A prática comercial lícita, por exemplo. Tem uma prática chamada puffing, que é você elogiar em demasia o seu produto. É o melhor carro do Brasil, é o melhor carro do mundo, é o melhor hambúrguer do mundo. É uma prática considerada lícita. Você não pode dar assim, um dado muito técnico, porque aí depois você é obrigado a sustentar. Então, assim, olha, é o carro mais econômico, porque com combustível tal ele faz tanto na estrada. Aí você tem que sustentar. Entendeu? Então, assim, a coisa do, olha, gente, esse preço é promocional, é só hoje. Por quê? Porque é véspera de Natal. E eu quero fazer um preço promocional para bombar minhas vendas. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O que a gente tem que tomar cuidado, né, para não incorrer em abusividade, é você omitir informações, evidenciar outras, e aí você distorce o objeto da contratação de modo que a pessoa não entende mais o que ela está adquirindo. Sim. Entendeu? Naquele caso, né, o que geralmente acontece é que a pessoa pensa, né, não se dá conta, né, e a bebida ajuda você a perder senso crítico. Ela não se dá conta de que ela não vai ter a disponibilidade quando ela quiser daquele negócio. Essa cláusula de que, olha, você não vai usar quando você quiser, porque existe uma escassez natural. Todo mundo quer estar em Gramado dia 24 de dezembro, não só você. Então isso sim pode ser considerado algo abusivo, essa prática nesse caso. Mas essa abusividade ela tem que ser analisada sempre no caso concreto, tá? Não quer dizer que a promoção seja por si só uma coisa abusiva. Não, tem promoção que tá tudo certo, tá tudo legal. O fornecedor selecionar informações que abonem, né, que elogiem o seu produto, tá tudo bem. Então, assim, a empresa, a fabricante tal quer vender o carro. Ela diz, olha, é o carro mais espaçoso do Brasil. Mas ela não diz que é o mais beberrão, tá tudo bem. Ela não tem que também detonar o produto dela. Entendeu? Ela menciona ali as qualidades positivas do produto, né? E tá tudo certo em relação a isso. É uma coisa mais assim, de contexto. Tá? Existe uma linha muito tênue entre o que é aceitável na prática comercial, né? E o que não é. O que é, assim, fora de qualquer dúvida, inaceitável é omitir a informação essencial sobre o produto e falsear. Aí realmente não tem desculpa. E como eu devo agir em caso de abuso desse? Porque na emoção, com certeza muitos vão querer fechar um contato desse. Eu digo não só no imóvel assim, mas qualquer compra. Porque tem a questão da razão e emoção. Como eu devo então agir, você acha? Se acontecer isso, vou falar ali caso direto pra semelhante. câmera. Procure um advogado. Vai me dele? Com certeza. Bacana. Eu acho que diante de uma situação dessa, a primeira coisa é manter a calma, né? Tem muita gente que acaba perdendo a razão porque acaba ficando muito nervoso e acaba se excedendo em tentar resolver a situação e acaba cometendo até outras infrações. Mas o melhor é manter a calma, tentar primeiro resolver administrativamente. As pessoas podem achar que advogado quer mais é que você não resolva, mas não. A primeira coisa que, pelo menos assim, eu faço muito isso. Aconteceu alguma coisa, algum cliente me procura porque teve alguma situação, a primeira coisa que eu pergunto tentou resolver administrativamente? Se for uma questão de consumidor, você foi na loja, tentou mandar um e-mail, entrou em contato com assistência técnica, eu fui, não funcionou. Às vezes a pessoa vai no PROCON, né? Porque no consumidor, geralmente, o PROCON consegue resolver.
Se não conseguir, a gente vai pra justiça. Porque, assim, a gente também tem que entender que justiça também não é terra de ninguém. Não dá pra você se aventurar. Tem um gasto, tem um tempo. Então, assim, vamos tentar resolver administrativamente? Isso em todas as esferas, no consumidor, no previdenciário. Se for alguma questão contratual, vamos tentar negociar. E aí, assim, então o que eu indico? Manter a calma, procurar resolver administrativamente, buscar a ajuda de um profissional para você também acabar não sendo ainda mais lesado daquela situação do que já é. E, em último caso, se não resolver, buscar a via judicial. Acho que o passo a passo é meio que esse, né? Sim, tentar resolver amigavelmente, né? Nem sempre é possível, mas eu já vi ela fazer assim, acordos muito bons, sabe? Geralmente, quando você pontua bem, às vezes quando ela fechou alguns acordos em que ela entrou com a ação e aí o advogado do outro lado provavelmente viu, realmente, cara, aqui o meu cliente errou, o cliente dela tem direito, e aí, às vezes a pessoa propõe um acordo, né, o advogado da outra parte, né, e essa inclusive é uma prática muito estimulada pela ordem jurídica atual. O CPC mais recente, que é o de 2015, que revogou um CPC que era de 39 com uma reforma em 73. CPC é o Código de Processo Civil, né? Ele estimula a solução consensual dos conflitos, seja pela mediação, seja pela conciliação. E aí ele estimula que isso seja feito tanto no judiciário, mas se for fora é melhor ainda. Porque o judiciário ele é custoso, ele é demorado. Então o judiciário, reconhecendo essa condição dele, estimula que as pessoas tentem fazer os acordos, né? Compor os conflitos amigavelmente. Sim. Pô, gostei. Eu tô vendo que ninguém vai me burlar mais. Eu tenho bastante sobre meus direitos hoje. Viu? E num papo rapidinho a gente fica sabendo de tanta coisa. Tem bastante coisa. Pois mas assim, você vê como que é fácil a gente ter acesso. Sim. Tudo bem que hoje a gente tá aqui usando um meio de comunicação, seu espaço, mas tem informações que as pessoas descobrem até dando um Google rapidinho. Eu sei que não dá pra saber tudo também pelo Dr. Google, mas essa questão de conhecer determinados direitos, às vezes um clique resolve tanta coisa. Exato. É assim, o Google, a gente está falando, não é porque vai substituir o advogado, não. Porque você conhece a lei. Mas a lei, ela se interpreta, ela se analisa, ela tem exceções, né? E o judiciário, ele interpreta e cria exceções à lei. Sim. Então, o trabalho do advogado é insubstituível. É insubstituível, sim, realmente. Do advogado, de todos os atores, né, que trabalham na justiça, do promotor, do defensor, do juiz, do servidor. Mas você também pode se guarnecer, né? Você pode ir adquirindo esse conhecimento até para você saber expor o seu caso para o advogado, né? Sabe aquela coisa assim, fazendo um paralelo, né? Você está com algum problema médico, você está se sentindo mal de alguma coisa. Você vai no Google, aquele sintoma pode ser de 30 doenças. Sim. Mas às vezes você dando um Google, você pelo menos sai do zero e você sabe pelo menos que especialidade procurar. Ah, não, isso aqui é para área tal, vou procurar um médico da área tal, né? Pode ser o ponto de partida. Se não resolver assim 100% da sua dúvida, pelo menos vai te ajudar até você ter o contato depois com o profissional do direito. Sim. Gostei, bacana. Queria fazer um pequeno jogo com vocês aqui. Se chama Beleza. Verdade ou Mito. Vou dar um exemplo para vocês. Eu compro um produto na internet, perfeito. Chegou, e eu não gosto. Vi a embalagem, achei atrativo para mim, mas depois que eu comprei, chegou na minha casa, não gostei. É verdade ou mito que eu posso trocar esse produto mesmo ele não tendo nenhum defeito? Verdade. Verdade? Não Verdade só trocar, verdadeira. você pode devolver e pegar o dinheiro. Devolver e pegar o dinheiro. Mesmo? Você pode escolher Nossa, não Deus, ficar com meu aquele estorno. produto. Sim. 7 dias. Sim. Direito de arrependimento. Direito de Injustificado. Cara, gostei disso. Injustificado. Fiquei arrependido, cara. E não só pela internet, são pra compras realizadas fora do estabelecimento comercial, seja por telefone, aplicativo de mensagem, por rede social. Isso é importante porque o CDC é uma lei da década de 90 e a disposição que está nele é exatamente isso, de compra feita fora do estabelecimento. Sim. O que naquela época era o Shoptime.
né? Não tinha ainda compra pela internet, era o Shoptime, né? Tinha um canal que eles faziam as vendas, a propaganda pela TV e você comprava por telefone. A internet, ela surge depois e se amolda, né, ao que diz esse dispositivo. Então, para vocês não acharem que advogado tá isento de passar perrengue assim, teve um caso, né, Carlos? Você foi até comigo na loja resolver. De um estabelecimento em Rio das Ostras, não vou falar o nome do estabelecimento, que a gente fez uma compra, na verdade não foi nem a gente, foi um familiar meu fez uma compra, e aí por WhatsApp. Ele encomendou, essa entrega foi feita por motoboy. Ou seja, ele não foi no estabelecimento, não foi lá nem pra pegar peça. Detalhes, eles ainda falaram que iam instalar a peça, não foram. Pois é, não dá pra detalhar, senão eu vou te explicar. E aí, a gente foi lá na loja, né, pra poder entregar a peça e receber, e pegar o dinheiro de volta, ter o retorno do valor, o estorno do valor, porque a peça, na verdade, nem era a peça certa. Foi até por isso que ocorreu a devolução. E eles alegaram que não teria o direito a arrependimento, que não poderia devolver a peça, porque eu aleguei que a peça não tinha sido comprada no estabelecimento. Então, mesmo que a peça servisse, mas o cliente poderia ter decidido devolver, né, dentro de 7 dias, e teve a comunicação dentro dos 7 dias. Quando a peça chegou lá, que não era aquela, houve a comunicação via WhatsApp, onde foi realizada toda a venda, dizendo que a peça não serviria, e eles ficaram encarregados de ir buscar. E aí eles tentaram alegar. E aí o rapaz falou, não, mas a compra foi feita pelo WhatsApp. Eu mesmo fui lá entregar. Eu falei, pois é, você mesmo foi lá entregar. Ela não foi realizada dentro do seu estabelecimento comercial. Então o direito a arrependimento vale. Não é só por um site. Não é... Aí ele falou, como é que ele falou, Carlos? Mas a peça não foi comprada no Mercado Livre. Eu deu vontade de dizer assim, que pena que não foi, porque eles trocam. Pois então, essa pessoa não sabe do direito do cliente, do consumidor. Não sabe ele como fornecedor, ele não sabe nem do direito da outra parte que tá envolvida. E se sabe, não quis saber. Deixa eu acrescentar uma coisa que pode ser também assim uma curiosidade. Quando a gente faz a compra então no estabelecimento, via de regra, a gente não tem direito à troca. Porque é só quando ela foi feita fora do estabelecimento. Mas se o fornecedor disser que tem direito à troca, aí ele tem. Pois é. Entendeu? Então, por exemplo, é uma praxe muito comum, é costume e isso se incorporou assim, né, no modo como as lojas procedem. Você vai comprar roupa, Natal, você vai comprar uma roupa para seu pai, para sua mãe, para seu tio, para sua tia. Não serviu. Qual foi a vez que você voltou na loja e eles disseram assim, não, a gente não troca. Geralmente troca. E se eles disseram que vai trocar, tem que trocar. Por quê? Tudo aquilo que eles informam como condição da compra se incorpora ao contrato. Isso, na verdade, é uma cláusula contratual. Mas o contrato não é só aquilo que a gente faz por escrito? Não. Existem contratos verbais, principalmente no direito do consumidor. Sim. Principalmente. Então, quando eles falam assim, olha, tá aqui o produto, muito obrigado pela sua compra, troca em até 7 dias. Isso faz parte daquele contrato de compra e venda da roupa. Isso vincula uma obrigação. Isso vincula. Entendeu? Então, assim, se você comprar fora do estabelecimento comercial, seja qual for o seu meio de comunicação para ter realizado aquela compra, 7 dias. E independente de você querer trocar, você pode simplesmente falar, eu não quero mais. Já desisti, eu não... Ou então chegou, não era o que eu esperava, eu não quero mais. Você vai mandar pro correio, ou eles vão recolher, né? E você pode devolver e eles vão te tornar. Se for no estabelecimento comercial, se eles nada falarem, você só vai poder trocar se ele apresentar um defeito. Isso aí. Mas, se tiver a comunicação do prazo, isso acontece muito em época de Natal. Eles falam, olha, a gente tem 30 dias pra trocar. Porque geralmente, em época de Natal, a loja troca só depois do ano novo. Às vezes vem até na nota fiscal, assim, tantos dias para a troca. Isso aí. Aquilo ali Melhor vinculou o estabelecimento à obrigação de cumprir com aquilo ali, entendeu? Uau. Então, verdade, não é mito. Porque você pode, num determinado caso, falar assim, poxa, eu quero comprar uma camisa pro meu pai, mas eu não sei se ele é G, GG, M. E aí, essa loja que não troca e essa que troca. Eu vou comprar na que troca, porque eu posso, de repente, depois trocar. Por isso que tudo que é alegado se incorpora, né, ao contrato e vincula o fornecedor. Interessantíssimo, gostei. E nesses casos, conta tanto a compra por Pix e por cartão de crédito, porque eu já vi sites que só trocam quando a compra é feita por cartão de crédito, tanto produto como serviço.
O direito a arrependimento? Não, ele é incondicionado. Não já cheguei a ver isso. Você comprando no Pix, não tem a opção de você Cláusula abusiva. Opa, já vou anotar aqui então. Não pode, essa distinção não pode. Ele tinha que fazer o estorno do mesmo jeito, eles vão ter que transferir seu Pix. Isso aí. Agora eu quero saber alguma história que vocês já pegaram, que aconteceu inusitada numa área da sua especialidade. Primeiro eu queria saber a sua e depois a de carros. Você tem alguma aí, muito frequência, algum caso frequente que acontece? Você já pegou, que pode dizer, pô, isso aí eu acho que é bom a galera ter o conhecimento, porque pode me procurar mais vezes. É porque assim, eu acho o máximo o direito previdenciário, mas pra contar causo é tão sem graça, né? As pessoas não se importam muito com o direito previdenciário, mas vou contar um caso que foi curioso. Eu tive um cliente, ele é trabalhador rural, e aí ele tem um irmão gêmeo, e ele e o irmão gêmeo, eles são dois senhores, né? Ele e o irmão gêmeo trabalharam a vida inteira nas mesmas fazendas, né, Carlos? Carlos conhece esse caso. E aí, eles trabalharam a vida inteira como trabalhadores rurais, e mesmo que eles tivessem troca de fazenda, eles trabalhavam sempre na mesma fazenda. Eles são muito unidinhos, cada um que ia pra uma fazenda, o outro também ia. A vida laboral também era gêmea. Eles estavam sempre juntos, Então, eles têm a carteira de trabalho literalmente igual, porque até a foto é igual, só muda o nome e os dados. E aí, uma vez, quando deu o tempo de idade, né, quando ele cumpriu os requisitos para poder solicitar a aposentadoria, um conseguiu administrativamente e o outro não. E aí a gente precisou entrar com uma ação, né? O outro aposentou, ficou lá aposentado, lindinho, o outro não. E aí a gente precisou entrar com uma ação, e na ação eu usei o fato do outro ser gêmeo. Eu, inclusive, juntei a documentação trabalhista do outro gêmeo, juntei o CNIS, que é aquele cadastro que vem com seus vínculos e remunerações, e a gente constituiu essa prova, e na sentença o juiz mencionou a questão da prova do irmão ser gêmeo, né, e esse fato. E assim, não é muito coisa, mas eu achei curioso na prática, né? Foi um caso curioso. Interessante. Isso mostra que quem analisa o processo muda o destino dele, né? Sim. A vida previdenciária deles era literalmente igual. Sabe? Começavam e nas mesmas... Porque assim, as fazendas têm CNPJ, né? Então, empresa rural, né? Mas empresa. Começava e terminava no mesmo dia, sabe? Só que assim, o servidor que analisou de um tinha uma visão e o outro falou, não, isso aqui tem que explicar melhor, né? Porque ficam uns indicadores de pendência lá no CNIS, né? Coisa assim, olha, isso aqui tá faltando informação tal, né? Eu tenho um caos, mas mais assim, acho que é um alerta válido que eu quero dar e que me surgiu vindo para cá no Uber. É o seguinte... A gente estava vindo para cá e o Uber estava falando que ele saiu há pouco tempo de uma empresa, né? Mas ele tem assim muitos anos já trabalhando em empresa, e ele no momento ele está no seguro-desemprego e está fazendo um Uber. Aí eu perguntei se estava legal, né? Questão assim, de remuneração, se ele pretendia voltar para a empresa ou se ele vai permanecer no Uber. Aí ele falou assim, olha, eu pretendo voltar para a empresa sim, mas por uma questão de que eu sou um cara que gosta de ter estabilidade. E aí eu fiquei assim, como assim estabilidade? Aí ele falou, porque no Uber, mesmo se eu pagar o meu INSS, é uma coisa assim, muito lá pra frente, né? E tal, acho que ele quis dizer da aposentadoria. Porque ele não é velho não, um cara assim... 30 e poucos anos e tal. E aí ele falou, e aí a empresa, né, e tal. Ou seja, ele... não tem um plano de pagar, né, a contribuição previdenciária quando o seguro-desemprego dele acabar, né? Geralmente, eu vejo muitas pessoas falando disso, assim, eu não tô com idade, tô longe da idade, não vale a pena contribuir, ou então, a gente vê muito na internet, né, essas análises principalmente dessa galera dos investimentos, assim, olha, não vale a pena você contribuir para o INSS, invista nisso, que é muito melhor. Assim, eu acho que pode ajudar a esclarecer essa decisão, se a pessoa quer ou não contribuir, se ela é autônoma, a seguinte informação.
o seguro social, ele não é um investimento. Então, essa comparação, na minha opinião, essa comparação da contribuição ao INSS com o fundo imobiliário, com as ações, né, ou com a previdência privada, eu acho que ela é uma comparação que é um pouco esdrúxula. O seguro social é um seguro. Por mais que ele pense em se aposentar daqui a muito tempo e para ele não faça sentido contribuir ano que vem, quando acabar o período de graça dele, ele pode sofrer um acidente. Sim. E aí ele pode precisar de um auxílio-doença e ele não vai ter, porque ele não está coberto pelo seguro social. O que é o seguro? É uma coisa que você paga antes para você receber depois se algo der errado. Não é isso? Até o seguro do carro, né? E eu vejo, assim, muitos casos, e é de dar pena, né? Em que a pessoa está doente, às vezes são pessoas que estão doentes e morrem no curso do processo, e elas não têm o direito ao auxílio-doença porque elas começam a contribuir depois que elas descobrem a doença. Sim. E como é um seguro, você não primeiro bate o carro para depois pagar o seguro e acionar. Tem que ser anterior. Então, assim, queria fazer essa advertência. O seguro social, ele é um seguro, ele não é um investimento, e ele não oferece apenas o benefício da aposentadoria, ele oferece também outros benefícios que podem te segurar em determinadas situações. No caso da mulher, a gente tem o salário maternidade, que ele é pago, inclusive, no mesmo valor da remuneração, né? Então, se a mulher estiver recebendo ali 5, 6, 7 mil, ainda que as contribuições anteriores sejam menores, ela vai receber aquele valor, e é um período crítico. A gente tem o auxílio-doença, a gente tem o auxílio-acidente, a gente tem a pensão por morte, a gente tem a aposentadoria. Então, eu acho que a gente elucida melhor o que é a contribuição se a gente souber que não é um investimento. O que eu recomendaria para as pessoas? Faz um investimento. Não pensa em ficar rico com o benefício previdenciário, mas deixa ele ali, porque ele pode te segurar numa situação em que você se veja sem recursos. Sim. E só para pegar o gancho, não só te protege os seus dependentes. Porque Perfeito. Se você falecer, os seus dependentes eles ficam seguros pela pensão por morte. Então eles não vão ficar desamparados. Eu até contei um caso, mas acabou virando, de fato, um papo muito importante, né? Eu acho que contribuir é fundamental. Não é só porque eu sou advogada previdenciarista, mas é porque eu vejo, na prática, muita gente, muita gente acha que é bobeira, mas não é. Na hora que o bicho pega, muita gente fica sem benefício, fica sem R$1 porque não contribuiu. Deu mole depois que sai. Porque, assim, quando a gente tem um vínculo empregatício, ou então quando a gente contribui, seja por vínculo, por você ser um contribuinte individual ou facultativo. Quando você termina, mas eu vou dar o exemplo que é mais comum, que é quando a pessoa tem vínculo empregatício. Quando você está empregado, você está com vínculo numa empresa, você é segurado da Previdência Social porque a empresa faz o repasse da Previdência, né, das suas contribuições. Quando você sai da empresa, mesmo você não contribuindo, você ainda fica 12 meses coberto. A gente fala que é coberto pela... que eu mencionei antes, que é o período de graça. Então, esse rapaz, por exemplo, ele vai ter os 6 meses do seguro-desemprego, aí tem os 12 meses do período de graça, aí depois dali, se ele não contribuir, ele está descoberto. Isso aí. E aí, o que acontece? Não confundam, gente, período de graça com seguro-desemprego. Seguro-desemprego você recebe. Isso. Período de graça é o tempo que você fica protegido pela Previdência Social. Depois que você sai da empresa, você, mesmo sem contribuir, você ainda fica 12 meses protegido. Depois desses 12 meses, acabou. E aí você não consegue pedir benefício. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, se você tiver um acidente, ficar incapaz, você não consegue pedir uma aposentadoria, nem por incapacidade, nem por invalidez. Por quê? Porque você não tem mais aquela não é nem segurança. Como que eu vou explicar de modo
mais objetivo, você não tem mais aquela proteção. Então você vai ter que começar do novo, você vai ter que cumprir carência, você vai ter que ter o tempo de contribuição mínima para pedir os benefícios, de acordo com o que a lei exige de tempo de carência. Então é muito importante, mesmo que você saia de uma empresa, que você perca o seu vínculo, você tentar contribuir até de forma autônoma. Abrir um MEI ou contribuir como um contribuinte individual, para você não perder o seu tempo de... Ou até como facultativo, tem também essa possibilidade. Pois é. Que a diferença do contribuinte individual para o facultativo é que o contribuinte individual é o autônomo. Ele está exercendo ali uma atividade e recolhe em cima da remuneração que ele tem dessa atividade, né? O facultativo não. Ele não precisa ter assim, um trabalho. Ele pode realmente estar em casa, né, e querer contribuir. Sim. E ainda tem o MEI, porque o MEI ele contribui com base numa alíquota menor, simplificada, que são 5%. Então, o valor da contribuição do MEI, às vezes, é R$70. É 5% do salário, né? Do Só que salário aí, mínimo. de acordo com a atividade que você escolhe lá, pode ter uma questão tributária que aumenta um pouquinho, É né? diferente de produto para serviço. Pois é. Mas é pouca coisa, R$7 Pouca eu acho. coisa, pouca coisa. Mas o que eu tô querendo dizer assim, por menos de R$100 você contribui e você fica resguardado de ter no mínimo um salário mínimo, caso aconteça alguma coisa. Tem gente que já cumpriu, agora com a mudança da reforma previdenciária, você precisa ter idade e tal, aquelas várias espécies de aposentadoria acabaram virando tudo uma coisa meio que só. E aí tem gente que já cumpriu as 180 contribuições, mas quer esperar a idade. Fala, não vou contribuir, porque quando chegar a idade eu faço o requerimento, mas aí eu vou me livrar do ônus de contribuir. E se nesse meio tempo acontecer alguma coisa? Se você se acidentar? Se você ficar doente? Você não vai ter a cobertura de um benefício de auxílio-doença, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é fundamental, eu sei que cada um tem uma realidade, mas é fundamental, quando a pessoa pode, dar essa atenção super importante às contribuições previdenciárias. Perfeito, bacana. Laís, Carlos, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. A gente que agradece. E eu aprendi Agradece pelo bastante sobre convite. meus direitos hoje. Espero que a galera de casa também aprenda bastante aí. Espero marcar um próximo encontro aí com vocês. Eu quero também tomar esse vinho aí, que vocês ligaram bastante vinho. Já foi embora. Tá, gostou do vinho? Nem Tava bom, perguntei. valeu a pena. Valeu. Mas a gente combina de tomar outro lá em casa. Bacana, ó, gostei muito do bate-papo. Vou marcar outro aí em breve. Eu vou lá de novo trazer mais nós. Valeu Ó, a mesmo, gente que cara. agradece, Jonas, pelo espaço, pelo convite e pela oportunidade de debater esse tema tão importante dentro do seu canal. Sim, muito obrigado a vocês aí. Carlos, Glauter, agora Glauter. acertei. Laís Medeiro. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Aí sim, hein? Shackmaster.